Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eric de Matemática e hoje vamos falar sobre grandezas proporcionais. Então corre aí e pega seu caderno ou alguma folha e lápis para fazer nossos exercícios. Antes de começarmos, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é do 8º ano do Ensino Fundamental 2. A unidade temática é Álgebra. Hoje trabalharemos a habilidade EF08 MA13, resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas. E o objetivo dessa aula é resolver problemas que envolvam proporcionalidade entre duas grandezas, direta ou inversamente proporcionais. Bom, vamos lá? Existem muitas coisas por aí que não possuem relações. Mas existem algumas que possuem algum tipo de relação. Na matemática, não é diferente. Existem números que não possuem nenhuma relação, mas existem alguns números que possuem relação de grandezas. Hoje, vamos ver um pouco mais sobre essas relações, as grandezas direta e inversamente proporcionais. Por exemplo, se você vai ao mercado e compra um pacote de macarrão, você paga um valor. Mas, se você comprar 3 pacotes de macarrão, então você vai pagar 3 vezes o preço original também. Esse é um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Outro exemplo é a velocidade. Imagine que você vai correr uma determinada distância. Se você corre a uma determinada velocidade, você faz essa distância em um tempo. Mas, se você corre 2 vezes mais rápido, então você vai correr essa mesma distância na metade do tempo. Esse é um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Primeiro, vamos trabalhar com grandezas diretamente proporcionais. Esse tipo de proporcionalidade envolve grandezas cuja variação acompanha uma mesma taxa de variação. Para ficar mais claro, observe a tabela na tela. Em vermelho, destacamos uma variação das grandezas. Para a linha de cima, multiplicamos o valor de 4 por 3 para chegar em 12. Na linha de baixo, acompanhando a mesma taxa, o valor de 10 foi multiplicado por 3 para chegar a 30. Agora em azul, podemos observar que, dividindo o mesmo 4 por 2, chegamos em 2, seguindo esse mesmo raciocínio, ou seja, essa mesma taxa, dividimos o 10 por 2 e chegamos em 5. Assim, podemos ver mais claramente o que são grandezas diretamente proporcionais. Cada uma dessas colunas representam valores que crescem ou diminuem na mesma proporção. Se você multiplicar ou dividir a linha de cima por um valor qualquer, acontece a mesma variação de multiplicação ou divisão na linha de baixo. Agora, e se quisermos saber qual valor corresponde a um valor 10 na linha superior nessa mesma tabela? Para isso, precisamos escolher um determinado valor para chegar a 10. Como 10 não está na tabela, precisamos multiplicar ou dividir algum desses valores para encontrar o resultado. Aqui, vamos escolher o 2. Sabemos que 2 vezes 5 dá 10. Então, por consequência, precisamos multiplicar o valor logo abaixo de 2, ou seja, 5 vezes 5, resultando em 25. Assim, podemos encontrar qualquer valor baseado na proporcionalidade desses valores. Vamos praticar? Observe a tabela na tela. Essa tabela apresenta a quantidade de brigadeiro produzida em relação à quantidade de leite condensado usada para produzir em gramas. Bom, como vocês podem ver, quanto mais leite condensado você usa, mais brigadeiro você produz. Da mesma forma, se você usa menos leite condensado, você produz menos brigadeiro. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto de brigadeiro você produz com 700 gramas de leite condensado?
Vocês vão ter 1 minuto para resolver essa questão. Como podemos ver na tabela, existem diversos valores que podemos usar. Vamos trabalhar aqui com 2 casos. Primeiro, escolhemos a coluna de 100 gramas de leite condensado. 100 gramas de leite condensado resultam em 150 gramas de brigadeiro. Então, precisamos dividir aqui. 700 dividido por 100 é igual a 7. Assim, para chegar em 700 gramas, multiplicamos 100 por 7. Portanto, precisamos multiplicar 150 gramas de brigadeiro por 7. 150 vezes 7 resulta em 1.050 gramas. No segundo caso, escolhemos a coluna de 1.400 gramas de leite condensado. 700 dividido por 1.400 resulta em 1 sobre 2, meio, ou seja, dividimos por 2. Portanto, precisamos dividir a produção de brigadeiro por 2. 2.100 dividido por 2 resulta em 1.050 gramas. Como podemos ver, temos caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado. Agora, uma segunda questão para o mesmo problema. Quanto de leite condensado é necessário para produzir 1.500 gramas de brigadeiro? Vocês terão 1 minuto também para resolver essa questão. Como vimos anteriormente, podemos escolher qualquer valor para chegar no nosso resultado. Vamos escolher a coluna de 150 gramas de brigadeiro para encontrar nosso resultado. Para produzir 150 gramas de brigadeiro, precisamos de 100 gramas de leite condensado. 1.500 dividido por 150 é igual a 10. Assim, multiplicamos os valores por 10. Então, precisamos multiplicar a quantidade de leite condensado por 10. 100 vezes 10 resulta em 1.000 gramas de leite condensado. Ou seja, precisamos de 1.000 gramas de leite condensado para produzir 1.500 gramas de brigadeiro. Vamos agora tratar das grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais são grandezas que variam de forma inversa, porém na mesma taxa de proporção. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Observe a tabela na tela. Aqui temos uma tabela com grandezas inversamente proporcionais.
De vermelho, destacamos uma variação. Nós multiplicamos a grandeza da linha de cima por 5, 2 vezes 5 resulta em 10, e na linha de baixo, vemos a grandeza relacionada dividida por 5. 20 dividido por 5 resulta em 4. Agora, de azul, destacamos outra variação. Dividindo essa mesma grandeza por 2, temos 2 dividido por 2, resultando em 1. Portanto, devemos multiplicar a grandeza de baixo por 2. Assim, 20 vezes 2 resulta em 40. Dessa forma, podemos verificar qualquer dado na tabela e encontrar quaisquer valores no meio do caminho. Agora, vamos para um exercício. Essa tabela mostra o número de costureiras necessárias para produzir 1000 máscaras e o tempo gasto por essas costureiras. Vejam que o número de máscaras está fixo, então, quando aumentamos o número de costureiras, o tempo diminui. Da mesma forma, quando diminuímos as costureiras, o tempo aumenta. Então, vamos considerar essas grandezas como inversamente proporcionais. Por fim, quantas costureiras são necessárias para terminar as 1000 máscaras em 1 hora? Vocês terão 1 minuto para realizar essa atividade. Vamos lá? Assim como no exercício anterior, temos diversas grandezas que podemos utilizar para essa resolução. Vamos escolher 2 aqui. Primeiro, vamos escolher a coluna de 10 costureiras e 20 horas. Aqui, precisamos saber a variação do tempo. 1 hora dividida por 20 horas resulta em 1 sobre 20. Assim, dividimos as horas por 20. Então, temos que multiplicar o número de costureiras por 20. Portanto, 10 costureiras vezes 20 é igual a 200 costureiras. Em segundo lugar, vamos escolher a coluna de 20 costureiras e 10 horas. Avaliando a variação no tempo, temos 1 hora dividido por 10 horas, que resulta em 1 sobre 10. Assim, dividimos as horas por 10. Então, temos que multiplicar o número de costureiras por 10. Finalmente, 20 costureiras vezes 10 resultam em 200 costureiras. Assim como no exercício anterior, podemos escolher qualquer coluna de valores e obteremos o mesmo resultado. Existem diversas escolhas aqui e vocês podem escolher a mais confortável para vocês. Agora, vamos para um segundo questionamento nesse mesmo problema. Com 40 costureiras, em quanto tempo as máscaras serão produzidas? Vocês terão 1 minuto para realizar essa atividade. Vamos lá?
Aqui, podemos escolher qualquer coluna de valores para resolver esse problema. Vamos destacar aqui a coluna de 20 costureiras e 10 horas de trabalho. E trabalhar com esses valores. Para avaliar as horas, precisamos encontrar a variação no número de costureiras. 40 costureiras divididas por 20 costureiras equivale a 2. Assim, nós multiplicamos o número de costureiras em 2. 20 vezes 2 é igual a 40. Portanto, precisamos dividir o número de horas por 2. Então, 10 horas dividido por 2 é igual a 5. Finalmente, chegamos à nossa resposta. Para um total de 40 costureiras, o tempo total de produção de 1.000 máscaras será de 5 horas. É importante lembrar que vocês podem escolher qualquer conjunto de dados aqui para resolver esses tipos de problemas. Em todos os exercícios que fizemos aqui, foram apenas escolhas que eu optei por fazer. Vocês aí em casa podem escolher qualquer conjunto de dados em qualquer situação. O mais importante aqui é o processo de resolução desse problema. Chegando na resposta correta, tudo bem. Ok, galera? Bom, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. E na aula de hoje, aprendemos um pouco sobre grandezas direta e inversamente proporcionais. Aprendemos como ler e resolver problemas envolvendo esses tipos de grandezas e relações. Aproveitem esse assunto de hoje, que está presente em todos os lugares ao nosso redor, e pensem um pouco. Em quais outras situações do dia a dia você pode observar grandezas direta ou inversamente proporcionais? Pense bem aí e compartilhe com a gente. Compartilhe nas suas redes sociais com a hashtag Dever em Casa na TV. Espero que tenham gostado e aproveitado bastante a aula de hoje. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.